Na verdade, eu quero trazer esse tema por conta de acho que era uma postagem no Facebook que eu vi recentemente. Essa foto mostrava assim que era o ego quer te destruir, como se alguém o ego estivesse empurrando você, né, de um precipício. E para mim essa não é uma ideia bacana a respeito do ego, né? Eu não tenho a ideia de que não é a minha ideia, assim, de que o ego quer te destruir. E essa muitas vezes é a ideia que as pessoas têm de que o ego é um senhor ruim, alguém ruim, né? E não é, né? O ego, ele tem essa faceta toda porque muitas vezes nós vemos com um ego exacerbado, um ego exagerado, ou para lá ou para cá, né? Então já falei em um dos vídeos que nós já falamos sobre o senhor multifaceta, né? Que é o ego. Ele vai assumindo várias posições, ou do algoz, ou da vítima, e todos eles é o ego que está por trás disso. Eu não quero me entender porque nós já fizemos um vídeo sobre isso, mas eu quero trazer aqui a história de que o ego também não é o vilão. O ego não quer destruir. O ego, ele está a nosso serviço também. Ele quer de alguma maneira o melhor, né? Ego para mim está muito baseado em medo. Quanto mais medo eu tenho, maior o ego, né? Então o alimento de ego para mim é medo. Quem é o ego? O ego é aquele cara, o ego é o estrategista, que ele vai dar vazão a uma história chamada id, né? E o id é o nosso lado mais irracível, o nosso lado mais aético, não é antiético. Ele a ética para ele não tem importância. A moral não faz sentido para o id. Então o id é o nosso lado mais primitivo. Busca de id, prazer, sobrevivência e preservação de espécie. Esse é o id. Na contrapartida do id, né, que é essa busca de prazer o tempo inteiro, a busca de sobrevivência, de preservar a espécie, e o id é importante, porque se não tivéssemos id, a espécie humana não existiria mais, né? A energia desse id é muito forte, a energia da libido, né? A energia da libido, porque se também não fosse isso, se nós tivéssemos tesão pelo sexo oposto, né, ou qualquer coisa assim, a preservação da espécie humana não existiria. Então, id está aqui. Na contrapartida disso existe o superego. E o superego é todo o nosso sensor. Isso não pode, aquilo está correto, aquilo está errado. Tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás. Aprendemos com nossos pais, aprendemos da sociedade. A sociedade é um superego muito grande. Ela impõe as restrições, né? Então você não pode sair desse jeito, né? Você não pode sair daquela forma. A moda, como nós estamos ligados à moda. Então uma época a boca era larga, depois mudou, a boca é fina, a gravata é larga, a roupa, o tamanho do biquíni é menor, é maior, a tanga, né? E em cada momento existe um superego aqui, né? Colocando um monte de restrições que a sociedade foi colocando, que a sociedade que nós temos chamado casa, pai e mãe, que é uma sociedade que nós vivemos, vai colocando um monte de restrições. Quem é o ego? O ego é o estrategista, que ele vai dar vazão ao id, tentando estabelecer ou obedecer todas as normas que o superego está aqui tentando impor, né? As restrições. Isso não pode, isso é certo, isso é errado. E no meio dessa história toda aqui, o ego. Então o ego, ele não está contra, ele está a favor. E do que esse ego se alimenta? Medo. Que medo é esse? E nós sempre voltamos, né, para o nosso terreninho básico, né? Medo. Qual é o medo que nós carregamos? Medo de não sermos amados. Então, para eu me sentir amado, eu preciso ter o quê? Dinheiro, carro, fama, ego. Para eu me sentir amado, eu preciso ser o quê? O coitadinho, né? O que não deu sorte, a vítima. E no fundo é o ego buscando amor, né? E falamos em alguns vídeos atrás aqui, falávamos disso, que tudo é amor ou a procura de, esse é o ego. Tentando sentir reconhecido, tentando sentir-se amado, fazendo com que eu me sinta reconhecido, amado, buscando. O problema é quando ele fica exagerado, exacerbado, né? E o princípio da derrocada, o princípio da falência é o ego inflado. Então, não existirá ou não existe uma vida sem ego. Querer supor que nós vamos viver uma vida sem ego, isso é ilusão. Nesse momento, com a falta de conhecimento que carregamos, né, ou com a nossa falta de conhecimento, né, com o desconhecido que vivemos, acreditar que vamos conseguir viver uma vida sem ego, isso é utopia. O importante é que tenhamos um ego equilibrado.
né? Uma vida sem ego seria para um povo muito elevado, né? Por uma compreensão muito elevada, que é o que nós não temos ainda. Então, olhar para esse ego não como um vilão, mas para alguém que me ajuda, né? Alguém que me protege ainda, alguém que faz com que eu vá para frente ou me recue em determinados instantes, tudo isso é o ego, né? Então o ego está muito a nosso favor. Tratá-lo como vilão, né, é simplesmente relegá-lo a ou dar muito valor a ele ou dar valor nenhum. O ego é extremamente importante para que a gente possa viver. Acreditar hoje que uma vida será sem ego é uma vida hoje, com a compreensão que temos, é uma vida vazia. É isso sobre ego. Gratidão. Namastê.